Uma introdução ao realismo clássico. Muito bem, para não ficarmos só na visão geral do pensamento realista, suas gerações e principais características dos seus discursos, da sua argumentação, vamos rapidamente tentar compreender de forma bem simples a essência da ideia que fez com que as relações internacionais se tornassem autônomas do direito internacional. E para começar, vamos citar a obra que eu considero mais importante para o jurista na hora de compreender o que são as relações internacionais, o livro A Política entre as Nações, de Hans J. Morgenthau, que tem na FUNAG a tradução em português, que eu utilizei para citar aqui. Como diz Morgenthau, este livro foi escrito com dois propósitos. O primeiro consiste em descobrir e compreender as forças que determinam as relações políticas entre as nações. O segundo propósito é entender os meios pelos quais essas forças agem umas sobre as outras e sobre as relações políticas e as instituições internacionais. Na maioria dos outros ramos das ciências sociais, tal objetivo está sempre subentendido, visto que a finalidade de todos os empreendimentos científicos consiste em descobrir as forças subjacentes aos fenômenos sociais e o modo como elas operam. Então, você já tem na passagem de Morgenthau que ele vai mostrar claramente que a intenção dele é compreender como interagem os atores políticos na figura do Estado. Ou melhor, ele vai tentar visualizar nas relações internacionais quais e como são essas interações, descobrir como é a dinâmica das relações internacionais e não mais compreendê-las a partir da ótica de tratados ou da simples diplomacia ou regras e costumes internacionais. Então ele abandona a ideia de que as relações internacionais seriam um campo possível de emolduramento normativo, ou seja, de você criar uma conduta, um dever ser a partir dessa realidade internacional, e abandona então a ideia do dever ser para se focar no plano ontológico. Como isso funciona, como essas relações existem e como elas se interagem, se desenvolvem. Então, nesse pensamento, a principal obra que eu recomendo a leitura, que é obrigatória para mim, hoje, para qualquer internacionalista do direito estudar, é a obra de Morgenthau, Politics Among Nations. Professor, por que o senhor indica essa obra e não a obra 20 anos de crise de Carr? Porque o livro de Carr, ele é considerado realista, mas a intenção dele não era criar um conjunto autônomo de relações internacionais. Ele não visava uma ruptura com o pensamento do direito. A visão deles era transformar as relações internacionais como um suporte, como um campo de diálogo ou um complemento aonde falhava a visão idealista da Liga das Nações. Então, como se fosse um suplemento ao estudo das relações de direito internacional. Já Morgenthau não, ele literalmente faz uma cisão, ele quebra o direito internacional e dessa quebra ele extrai as relações internacionais, ou nas palavras dele, a política realista internacional, como um campo autônomo de estudo. Então, é uma obra que serve como resposta à falha da Liga das Nações, da Sociedade das Nações, em evitar guerras, em regular a conduta dos estados. Pois, querendo ou não, Morgenthau vai acabar afirmando, constatando o óbvio. Olhe, eu tenho o tratado Bryan-Kellogg que abole a guerra como instrumento de diplomacia dos estados. Porém, esse tratado não prevê sanções. Eu não tenho tribunais internacionais com capacidade de julgar países em combate, em conflito. Por exemplo, o conflito russo-japonês de 1905,
o conflito soviético-polonês da década de 20, a questão da própria Segunda Guerra, a questão da Guerra de Inverno da Finlândia. Então eu tenho que a realidade internacional demonstra que o direito internacional é uma pequena parte da compreensão da conduta dos Estados. E é uma compreensão eivada de imperfeições ou desafios teóricos. Logo, ele abandona essa visão e adota a visão mais ou menos maquiavélica, ou adota o realismo político como parâmetro para analisar as relações internacionais. Daí também a intrínseca relação das relações internacionais com a ciência política hoje. Porque é justamente a dinâmica política, a ótica política, é que separou as relações internacionais do direito. Então, essa teoria, essa nova concepção das relações internacionais como um campo anárquico, com uma dinâmica própria e não normatizada, não padronizada, não estática, pode ser definida em 3 palavras: segurança, preservação e poder. Então, as relações internacionais, elas giram na sua dinâmica em volta dessas 3 palavras. Daí o subtítulo do livro, A Luta pelo Poder e pela Paz. Então, nós temos que o pensamento realista clássico, ele tem um forte apego à estrutura do Estado como agente político. Ele não é uma realidade empírica, seguindo justamente os avisos que haviam sido dados por inúmeros juristas. O próprio Jelinek, na sua teoria do Estado, avisava: o Estado não é uma realidade empírica, ele é uma manifestação. Nós não conseguimos compreender o Estado como ele essencialmente é. Nós conseguimos compreender o Estado como ele se manifesta. Ou como o próprio Kelsen, na década de 20, antes de lançar a teoria pura, avisava: o Estado no direito é um problema teórico complexo, porque existem diversas formas de compreendê-lo, e é justamente essa complexidade teórica em compreender o Estado que gera os problemas do direito internacional. Então, Morgenthau segue esses avisos jurídicos e começa a dizer que o Estado não é uma realidade de fato. Ele não é uma pressuposição como o direito cria, é a fonte do direito. O direito pressupõe o Estado, que é a manifestação da sociedade. Não. Ele vai dizer que o Estado ele é uma criação política e uma criação jurídica. É justamente aquela visão da Convenção de Montevidéu de 1933, que o Estado, antes de existir como sujeito de direito internacional, antes dele ter personalidade jurídica internacional, ele tem existência política. Então, o agir político do Estado é que é o predominante nas relações internacionais. O agir jurídico é uma excepcionalidade. Então, essa ação política é que deve ser o centro de estudo dos teóricos das relações internacionais. Por quê? Porque é justamente como os indivíduos que representam o Estado, como o governo daquele Estado, efetivamente atua. Então, em compreendendo a ação política, os indivíduos, toda a ação política do Estado, você consegue compreender como aquele Estado interage nas relações internacionais e, eventualmente, consegue delimitar até que ponto aquele Estado vai seguir o direito internacional, até que ponto ele não vai seguir o direito internacional. Daí surge o segundo conceito-chave, a ideia de poder. Os governantes, querendo ou não, eles agem em nome de um poder. O poder soberano do povo no direito, né? Só que aí ele vai dizer que o agir político, ele não é só a manifestação do poder do povo, mas também é
em sua essência, o exercício desse poder. Então ele vai dizer que o agir político, ele age para alguma finalidade, ele age em termos de poder. Poder significando o quê? Interesses. Então a ação política, ela pode ser visualizada através dos interesses que essa ação política está apresentando, seja em sua agenda aparente, sua agenda real ou oculta. Então, o poder que está na ação política se manifesta nesses interesses. Então, quanto mais eu consigo concretizar meus interesses, mais poder eu tenho na ação política. Mais poderoso é aquele Estado. E por fim, já fizemos o liame, vem a palavra interesse. Então nós temos aqui que o Estado, quando ele age internacionalmente, você não pode procurar compreender ele como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e nem reduzi-lo à figura do governante. Você tem que compreendê-lo pela sua ação. A sua ação política, que é a manifestação, é o exercício do poder que existe naquele Estado e que você afere através do interesse. Então, é o interesse que possibilita a manifestação objetiva das relações internacionais. Então, as relações internacionais nada mais são, nessa visão realista clássica, de um campo de interesses, ou de conflito de interesses, ou de convergência de interesses. Mas em sua raiz, a ideia é de conseguir impor seu interesse. Então vem o reducionismo às relações internacionais, ao conflito de interesses dos Estados. Por quê? Porque eu não tenho como visualizar o Estado, mas eu tenho como visualizar a ação política através dos interesses que estão na mesa, estão sendo colocados naquelas interações. Então, diante dessa estrutura, você vê que assiste razão ao próprio Carr, lá em 1982, como eu já mencionei em vídeo, de falar, olha, ao reduzir as relações internacionais, a figura do Estado, a ação política no interesse e poder, eu estou reduzindo o próprio campo a disputas, a jogos de poder. E não era essa a intenção do livro dele lá de 1939.